Olá pessoal, bem-vindos à nossa edição de número 40. Cara, são 40 semanas. 40 significa que há 40 semanas você me acompanha aqui. 40 semanas, muita coisa. É claro que se você começou há menos tempo, nada te impede de voltar nos vídeos anteriores. Aliás, eu recomendo que você reveja esses vídeos. E estou aqui também, tenho que falar disso, porque às vezes tem pessoas novas entrando aqui. Você tem agora um curso comigo, lá no Aprova Concursos. Entra no site aprovaconcursos.com.br. Desce um pouco lá a barrinha, você vai achar um curso de inglês para concursos, que na verdade o que é? Seria assim o super ultra aprofundamento do que eu faço aqui. Aqui a gente vê pedaços de textos, questões muito pontuais, para lhe dar dicas. É um presente que o Aprova Concurso traz para você. Um presente, né, que se trata do quê? De você, enfim, me acompanhar aqui e entender um pouco do meu trabalho. Pensa num curso comigo voltado para os piores editais, cara, para o pior cenário. Aulas focadas em concurso público, de fato, com esse diferencial de quem já acompanha o meu trabalho, tá? Não tem brincadeirinha, não tem musiquinha, tem foco para quem quer passar e quem quer um resultado. Então tem um curso, cara, sinistro, tá? É um curso que eu levei muito tempo para formatar e você encontra lá por um preço irrisório, acho que é R$49. Cara, chega a ser uma piada um valor desse para você ter um curso completo de inglês. É uma única parcela, tá? Não são mensalidades, não. Uma única parcela de R$49 para você adquirir um curso completo para os piores editais, os mais difíceis. Pega as piores bancas, CESP, Sesgran Rio, FGV, a Fundação Carlos Chagas. São 6, cara... Aliás, eu praticamente falo de todas as bancas. Entra lá para você ver. Sensacional. Hoje eu tenho uma questãozinha da Sesgran Rio para fazer com você. É um trecho do texto só, tá? Pra gente agregar conhecimento, enfim, daquele jeito que você sabe que dá resultado, tá certo? E aqui ele diz o seguinte, ó, é um texto sobre segurança no trabalho. Esse texto aqui foi usado numa prova, se não me falha a memória, da Transpetro, tá? Prova difícil. Um texto colossal, cara. O legal da Transpetro, Petrobras, são instituições que fazem provas com textos colossais, cara. Diferente, por exemplo, de uma CESP, que trabalha com textos vezes menores e mais textos, né? E, cara, os caras não têm dó aqui. Se eu fosse colocar em slides aqui, esse texto aqui talvez levaria mais ou menos uns 6, 7 slides só de texto. Aí, claro, eu trouxe um trecho aqui pra gente focar naquilo que interessa pro encontro de hoje, legal? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Safety Meeting Presentation. Opa, apresentação de reunião de segurança? Vamos dar uma olhadinha no que é isso aqui? Ele diz o seguinte: Today's meeting is really about you. Pronto! Pela primeira frase eu já identifiquei o quê? Alguém está falando em primeira pessoa. Não tem aspas, né? Não veio aspas, mas você identifica pela maneira que o texto está construído. Veja, a reunião de hoje é, na verdade, sobre vocês. It's really about you. Alguém está falando isso. Alguém está falando isso para um público, enfim. E olha como ele continua. I can stand in front of you and talk about working safely and what procedures to follow until I'm blue in the face. Ó, eu posso ficar na frente de vocês e falar sobre trabalhar seguramente e quais procedimentos seguir até que eu fique azul no rosto? Opa, não dá para traduzir ao pé da letra, né? Mas veja que, de fato, no começo do texto eu já estou entendendo que se trata de um discurso em primeira pessoa. Alguém está falando isso para um público, né? Vamos continuar aqui então na nossa tradução? Olha o que ele diz, ó. But until you understand the need for working safely, until you are willing to be responsible for your safety, it doesn't mean a whole lot. Então vamos lá. Ele fala, a reunião de hoje é realmente sobre vocês. Eu posso ficar na frente de vocês, stand no sentido de ficar de pé, tá? De vocês e falar sobre trabalhar seguramente e quais procedimentos seguir até que eu, opa, I'm blue in the face? Tá, imagina o que seria essa ideia de ficar azul no rosto, cara? Quando alguém fica, a gente fala no Brasil, roxo, seria ficar com raiva? Pensa um pouco sobre isso, a gente já volta, porque vai ter uma pergunta sobre essa expressão idiomática, é uma expressão idiomática, tá? Aí ele fala, but, olha a conjunção, mas até que vocês entendam a necessidade de trabalhar seguramente, ó, safely, tem uma terminologia que é LY que caracteriza advérbio de modo, quando você fala assim, rapidamente, estranhamente, lentamente, são palavras que
Regra geral, tá? Não é sempre assim, tá? No meu curso tem também aula sobre advérbios. A regra geral diz, o LY, ele dá a ideia do mente no português, que equivale a um advérbio de modo, vagarosamente, rapidamente, estranhamente e assim por diante, tá bom? Mas olha aqui a diferença de você perceber isso e, e isso aqui, ó. Aí safety, eu substantivei a palavra. Então ele diz assim, ó, vamos apagar. Até que vocês entendam a necessidade de trabalhar seguramente, olha a famosa regra, verbo após preposição tem que ter ing. Tá vendo? For é uma preposição. Isso não tem exceção nunca, né? No inglês. Então, até que vocês entendam a necessidade de trabalhar seguramente, até que vocês estejam dispostos. You are willing to é dispostos a serem responsáveis pela sua segurança, substantivo. Isso não significa muita coisa. Então não adianta nada ele falar para as pessoas que não vai significar muito se elas não tiverem a predisposição. A expressão blue in the face significa você insistir em algo até que você canse, sabe assim? Você fica tão cansado que você fica, sei lá, a gente no Brasil diz roxo de raiva, né? Vermelho de raiva, ali tem uma coisa do azul de cansado, sabe assim? Até você ficar exaurido. Sabe aquela coisa assim, tô quase morrendo, ficou... Desenho animado tem muito isso, né? O cara fica meio azul, assim, tá? Aí ele diz o seguinte, para terminar o trecho do texto que nos interessa, ó, a gente vai cortar o texto, que ele é muito longo. Some of you may be, olha o verbo may é um verbo modal que significa pode. Tem uma infinidade de usos, ele pode indicar permissão, ele pode indicar pedido, mas esse cara, o uso mais frequente dele é esse que caiu. Os concursos amam isso aqui. O uso, cara, eu digo 99% das vezes que o may aparece num texto é para tirar a certeza do texto. O may dá um grau de incerteza ao texto. Incerteza, ele tira a certeza. É um pode no sentido de probabilidade. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Some of you may be familiar with OSHA, the Occupational Safety and Health Administration. The sole purpose of this agency is to keep American workers safe. Complying with OSHA regulations isn't always easy, but if we work together, we can do it. Yet, complying with regulations is not the real reason for working safely. Our real motive is simple. We care about each and every one of you and will do what is necessary to prevent you from being injured. De novo, verbo após preposição tem que ter ing. Esse cara nada mais é do que o verbo to be com ing, que é o verbo ser ou estar mesmo, e a gente vai ver qual é a melhor tradução para ele neste texto. E não é porque ele tem ing que tem alguma coisa acontecendo. A gente já sabe disso também dos nossos encontros aqui. A maior parte... Eu estou falando bem sério isso para você fixar. A maior parte dos INGs que você encontrar na prova, no texto, na vida, em alguém falando, nos filmes, na música, no inglês, não é o que está acontecendo. Para de associar ING com algo que está acontecendo. Porque os cursinhos de inglês andam fazendo essa porcaria por aí, as pessoas vêm com vícios. A maior parte dos INGs da tua vida não é o que está acontecendo, não é gerúndio. Legal? E às vezes o próprio gerúndio não é o que está acontecendo. Como assim? Pois é, não dá tempo de falar hoje, tá? Mas existe sim, quando a gente estuda o gerúndio, nem sempre o gerúndio é algo que está acontecendo, tá? Dá uma olhadinha aqui então, ó. Some of you, alguns de vocês, deixa eu ver se eu pego um marcador que fica mais bonitão aqui pra gente, né? Porque é um saco essa caneta aqui toda hora, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui a cor, tá. Alguns de vocês podem, ó, incerteza, estar familiarizados com a OSHA, que é o quê? A Administração de Saúde e Segurança Ocupacional. Fui lá buscar o meu substantivo e volto lendo todos os adjetivos dele. Legal, né? Ó, o único sole de solitário pode ser. O único propósito desta agência é manter os trabalhadores americanos seguros. Obedecer, complying, quer dizer estar em conformidade com. E quando algo está em conformidade, obedece certos pré-requisitos. Então, e olha que aqui tem o ing e não está acontecendo. A palavra complying usou o ing para substantivar isso aqui. Então, obedecer, tá? Obedecer. Então, olha o que ele diz. Obedecer a OSHA, as regulamentações da OSHA não é sempre fácil. Mas se nós trabalharmos juntos, nós podemos fazer isso. Fazer isso o quê? O que é o it aqui? Obedecer. Obedecer. Legal? Bacana? Tá bom.
Ainda assim, olha que conjunção importante, porque ela liga esse novo parágrafo com o que foi dito anteriormente. Isso é muito importante, tá? Essa é a função das conjunções. Ainda assim, obedecer às regulamentações, tá? Por que tem esse com aqui? Porque é uma preposição que rege isso aqui, tá bom? Então eles vêm juntos, tá? Então olha só, obedecer às regulamentações, às regras, não é a razão real para trabalhar com segurança, tá? Seguramente. Nosso real motivo é simples. Nós nos importamos, care about, nos importamos. We care about each, com cada um de vocês, e nós faremos o que for necessário para impedir. Prevent é impedir, não é prevenir. É um falso cognato. Aí você começa a ver, com tudo que está acontecendo no texto, como a Cez Granhill não... Cara, a Cez Granhill, ela não tem um dia ruim dela. Ela está sempre no pico, sempre exigindo, sempre. Sabe aqueles, essa banca às vezes dá uma amolecida. Esqueça, Cez Granhill, CESP, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, são bancas que não amolecem, cara. Não amolecem nunca, tá? Então ele diz assim, ó. O que é necessário para impedir você de, preposição, ser machucado, ferido. Né? Então veja, apesar do ing, que é o verbo ser ou estar, não tem nada acontecendo. Às vezes o being, claro, vai significar sendo, mas hoje não. E aí o texto continuava com vários tópicos e toda essa questão que envolve segurança do trabalho, tá certo? Aí vem o que nos interessa para hoje. O principal propósito do texto é o quê? Vamos lá, já começa com ó. Olha como as primeiras palavras são importantes nesse tipo de questão. Porque aqui eu tenho vários verbos. Isso é bem padrão, isso é uma prova muito bem estruturada, é um examinador que sabe montar cada item. E o primeiro item é proposital. Esses que eu destaquei, cada verbo que inicia a frase de cada item é proposital. E já te ajuda um monte, tá? Por exemplo, culpar, blame, é culpar? Não, não me parece que é culpar, eu já poderia eliminar. É informar? Opa, informar, será? Vamos ler o resto do item. Present, apresentar. Apresentar a OSHA, me parece que, de acordo com o texto, ela já é uma instituição estabelecida, ela não é apresentar uma nova instituição. Argumentar, opa, será que é argumentar? Vamos lá, vamos ver o resto do item, porque também não me parece totalmente errado, por enquanto essas daqui. E encorajar, opa, encorajar também parece legal. Bom, vamos lá. Então, letra A, é culpar os supervisores e gerentes que não conseguem usar o equipamento de segurança no escritório? Não, definitivamente não. Informar os empregados, employees, é empregado. Que o uso de instinto é tudo que é necessário para impedir acidentes no trabalho. O uso do teu instinto, gente, risca esses caras aqui, nada a ver, pelo amor de Deus, nem a A, nem a B. Como assim? Vamos embora, então. Apresentar a OSHA para os trabalhadores americanos que had never heard, que nunca tinham ouvido falar sobre essa organização. Na verdade, o texto fala bem assim, ó, olha aqui, ó. Alguns de vocês podem estar familiarizados com a OSHA. Esta frase invalidou esse item. Olha como a Cez Granhill veio na ferida, aqui lá onde está o verbo modal may, para cobrar esse item aqui. Não, então se alguns podem estar familiarizados, como é que é apresentar para quem nunca tinha ouvido? O cara está falando, então não. Ficamos com duas, que bom. É argumentar que a aquisição de equipamento moderno e seguro pode impedir todos os acidentes de trabalho? O texto fala disso ou ele fala o quê? Encorajar a cooperação de todos os empregados so as to, de modo que impeçam-se acidentes no ambiente de trabalho. Duas coisas aqui, tá? Não é argumentar, porque é uma apresentação, no texto a gente tem essa noção de que alguém está falando sobre tudo isso, então a gente não está argumentando, não tem um debate sobre isso, tá? E segundo, a palavra all. A palavra all aqui, gente, é uma palavra extrema, né? Impedir todos os acidentes de trabalho. Todos? Gente, a ideia é diminuir esses acidentes de trabalho, né? Mas, então, o item D realmente não está em conformidade. A melhor resposta é a letra E. Mais uma questãozinha, prêmio para você hoje, a gente vai fazer duas, justamente cobrando a expressão I'm blue in the face, que é traduzido ao pé da letra, fica azul no rosto, até que eu esteja azul no rosto, não é essa a tradução. Mas vamos supor aqui, a gente já entendeu que esse blue in the face é o mesmo que dizer o quê? Porque eu vou ter que entregar o ouro. É o mesmo que dizer exausto. O cara está dizendo que ele vai ficar falando lá para a galera respeitar as normas de segurança até ele ficar exausto, se for necessário. Então veja,
A frase, until I'm blue in the face, no fragmento, I can stand in front of you and talk about working safely and what procedures to follow until I'm blue in the face. Já traduzimos lá no texto. Nas linhas 1 e 3, ela pode ser substituída sem mudança no significado por until I, até que eu. Aqui a Sesgran-Hill's está exigindo você entender o que os itens estão dizendo. É a mesma coisa que dizer até que eu demita você? Não. Até que eu perca a sua atenção? Não. Até que eu fique sem fôlego, mas feliz. Como assim? Sem fôlego, mais feliz. Deixa eu aproveitar o momento para falar uma coisa aqui do sufixo less para vocês, gente. Olha só. Este sufixo less significa menos. Ele sempre indica a ausência do que veio antes. É assim que ele funciona nos textos. Então, se você diz que não pode ir ao cinema com um amigo porque você está moneyless, você está sem, a minha caneta está pirando, sem dinheiro, tá bom? Ó, moneyless. Ah, outro dia eu estava andando na rua e vi um cara dormindo na rua. Ele é um homeless, ele é um sem casa, sem teto. Então, o que é breathless? Breath é fôlego, breathless, sem fôlego. Tá bom? Então, o sufixo less, ele tem esta versatilidade e ele ajuda você na dedução de vocabulário. Legal demais. Vambora! Então tá, aqui, próxima, deixa eu achar de novo o meu marca-texto aqui que eu tenho que ficar selecionando. Até que eu fique exausto e sem fala, speechless, ó, sem fala. Ou até que eu me torne desencorajado e melancólico. O cara vai ficar triste. Não, evidentemente que até que I'm get blue in the face, até que eu fique exausto. Então, realmente, a correta é a letra D. Tudo bem? É o melhor item de todos aqui. Então, ficamos por aqui. Uma questão da Sesgran-Hill, mostrando aí que a Sesgran-Hill, não importa se é um concurso de nível médio, um concurso de nível superior, ela está sempre vindo, batendo com os dois lados da mão. E a gente está sempre pronto para defender, porque aqui com o inglês que cai na prova, cara, manda o que quiser, a gente dá conta. Aliás, quer um preparo mais aprofundado? Tudo bem, agora que esse produto existe, eu posso divulgar para vocês inglês para concursos do Tio Rê, lá com a Prova Concursos. Você acessa ele pelo portal aprovaconcursos.com.br, tá? E ele são uma série de aulas atemporais, servem pros piores editais. Veja, eu peguei o pior edital que existe e que as bancas vêm repetindo. Essas, o CESP, Sebrasp, Fundação, o Sesgran-Hill, CESP e Sebrasp é a mesma coisa. Sesgran-Hill, o que eles fazem? Eles põem um edital geralmente assim. O que cai na prova de inglês? Itens gramaticais e semânticos relativos à interpretação de texto. Enfim, é um edital mais ou menos assim, que é um edital que, em outras palavras, está dizendo, vou cobrar tudo o que eu quiser. Aí eu fiz um curso para esse tipo. É o pior cenário possível, cara. O cara cobrar o que ele quiser. Cara, tá muito legal o curso. Te vejo no nosso próximo Inglês que Cai na Prova. I see you. Tchau, pessoal. Compartilhe, acompanhe, comente. Tenho recebido as perguntas. Não deixe de assinar e de dar o teu joinha lá, marcar o teu curtida no vídeo, para que esse trabalho possa continuar. Eu preciso desse feedback, saber que eu estou chegando a você, que você está gostando do trabalho. Senão a gente encerra essa parceria com a prova aqui e não te dão mais essas aulas grátis aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro, ainda que um pouquinho descontraído, com um trabalho sério e bruto, para você ganhar estrutura, vocabulário, enfim, ficar preparado com as características de cada banca. I see you. Bye.